Charles Taze Russell, fundador da Testemunha de Jeová, era maçom? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e seja muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu quero desde já chamar você, convidar você a refletir sobre aquilo que nós temos ensinado e se engajar nessa divulgação do nosso canal. O tema de hoje é um tema bem importante, porque é um tema que praticamente não é mais discutido entre o pessoal que pesquisa Testemunho de Jeová no lado evangélico. Tá? Lado evangélico / protestante. Praticamente não há discussão mais sobre isso. Que é a ideia de que o fundador da Testemunho de Jeová, Charles Taze Russell, era maçom. E eu gostaria de revisitar esse tema, nesse vídeo, né? Revisitar esse tema para a gente poder discutir algumas coisas curiosas sobre isso. Por quê? Porque nós temos uma obra póstuma, né? Na verdade, juntaram várias pregações do Russell após a morte dele e publicaram um livro. E no primeiro sermão desse livro, Charles Taze Russell fala sobre maçonaria. E é um livro que não foi traduzido para o português ainda. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre esta obra aí. Tá certo? Desde já, se inscreva, não deixe de dar essa moralzinha para a gente, nos ajudar para que esse canal cresça, porque esse canal, sem você, não vai para frente. Tá certo? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre esse tema. Charles Taze Russell, fundador da Testemunha de Jeová, era maçom? Eu sei que muita gente já deve estar pensando, pastor, mas tem lá a questão da sepultura dele. Aliás, eu tinha até uma foto. Eu tinha uma foto que foi tirada lá nos Estados Unidos do túmulo do Russell, que está em algum canto aqui em casa. Desapareceu. Mas eu ia mostrar essa foto para vocês. Mas vocês podem pesquisar aí na internet, vocês vão achar fotos sobre o túmulo do Charles Taze Russell e como era. Né? Então tem lá a pirâmide, alguns símbolos que as pessoas dizem, olha, esses são símbolos esotéricos. Eu, particularmente, acho ainda isso pequeno. E vou dizer por quê. Porque a questão da maçonaria e uso de símbolos maçônicos se tornou algo que passou a fazer parte também da arquitetura de algumas cidades, da arquitetura de alguns grupos, tá certo? Então, nem sempre uma igreja ou um grupo, por ter um símbolo usado pela maçonaria, isso quer dizer que as pessoas que estavam ali, ou que estavam em volta daquele símbolo, ou que foram sepultadas ali, ou enfim, ou que tiraram uma foto do lado do símbolo, é igual aquele falo que tem aqui no Parque do Ibirapuera, né? Tem um falo gigante lá no Parque do Ibirapuera, mas eu não acredito que qualquer pessoa que tire foto do lado do falo acredite que aquilo é um símbolo de sexualidade, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a simbologia ela tem vários valores dentro da sociedade. Isso depende do tempo e local também, porque não existe, o símbolo tem aquela ideia do atar juntos, do aproximar, tá certo? Então, eu às vezes acho isso ainda muito pequeno. E eu queria ver o que o Charles Taze Russell fala, e aqui está o livro, tá? Pastor Russell's Sermons, Sermões do Pastor Russell. Esse livro é uma coletânea de pregações, de sermões. Mais de 100 mil cópias foram feitas desse livro na época. Ele é um livro de 1917, ou seja, é uma obra no ano seguinte à morte do Charles Taze Russell. E nós temos aqui, no início do livro, na primeira pregação, quem pode conhecer os segredos de Deus? Esse é o tema ou título do sermão do Russell. Quem pode conhecer os segredos de Deus? E aí ele coloca Daniel 12:10. Nenhum dos perversos entenderão, mas os sábios entenderão. Tá certo? Então nenhum dos simples ou perversos, né? Daniel 12:10. Agora, ele começa a explicar isso aqui, Nas terras pagãs, bem como em toda a cristandade, ou através de toda a cristandade, sociedades secretas incluem larga proposições ou partes das famílias humanas, ou seja, fazem parte ali, tem conexões dentro dessas famílias. Aqueles que estão do lado de fora sabem algumas coisas dos seus motivos ou símbolos gerais e objetos, mas seus métodos particulares, esperanças, desafios, ambições
são mantidas em segredo. Então ele diz que sociedades secretas existem largamente espalhadas no mundo e que as pessoas que estão fora dessas sociedades secretas têm apenas um conhecimento parcial, menor do que ocorre lá, sendo que aqueles que estão dentro conhecem os segredos. E aí ele diz, para manter o segredo, conservar o interesse das suas associações, obrigações, para aprofundar esse segredo, são alimentados, né, com juramentos, ou seja, se faz o possível para alimentar isso tudo através da manutenção dos segredos, através de juramentos, alguns dos quais são reputados quase que de fazer arrepiar os cabelos. Então, são feitos juramentos, e o desafio de ser, e o desafio de usar essas expressões para tais matérias, não somente pela obrigação de honra, mas também pelas do medo, ou seja, se usa um vocabulário não somente para tratar algumas questões, mas também para gerar um certo medo. Aí ele diz, não é parte da minha missão atacar qualquer dessas ordens, nem investir contra os seus procedimentos. Então, Russell diz assim, pessoal, eu estou usando aqui uma comparação dessas ordens, estou falando como elas funcionam, mas o meu papel aqui não é atacá-las. Eu meramente me refiro a elas aqui. Eu meramente chamo sua atenção para o fato de que isto é um método comum entre os homens, os quais evidentemente têm a sanção de muitos, os métodos dos quais têm a sanção de muitos, porque eu desejo conduzir as questões aqui, o fato de que em direção àquilo que é de Deus Todo-Poderoso. Então ele está dizendo, olha, existem de fato algumas questões sobre isso, esses segredos, muitas pessoas são mantidas de fora através da linguagem, dos segredos e dos símbolos, e ele diz, eu não estou aqui para criticar nenhuma dessas sociedades e entidades, eu estou apenas para usar isso como um exemplo. Portanto, enquanto há certas correspondências entre os segredos da ordem humana, que no caso a maçonaria é um deles, os segredos das ordens humanas, e o da ordem divina, de origem divina, nós deveríamos achar ou ter expectativa de que o último, que são as ordens de caráter divino, essas são superiores às outras. Ou seja, Russell menciona essas ordens secretas, e ele usa aqui a maçonaria como exemplo, e ele diz que ela é inferior à ordem divina, ou às ordens estabelecidas por Deus. Ele em nenhum momento iguala essas ordens, dizendo que essas ordens são uma correspondente à outra, ou que há algum tipo de igualdade. Ele diz que chama atenção para isso, e diz que as ordens divinas de Deus são superiores. Então, aquilo que ele aponta, os objetivos e objetos da ordem superior são maiores que as outras, ou que todas as outras, abraçando a inteira família humana, prometendo o bem, né, as bênçãos e assistência para todos os membros da raça humana no tempo devido. 1 Timóteo 2,6. Ele diz, de novo, embora seu método de operação são secretos, isso não é porque eles são, em alguma medida, ou desejam o pecado. E aí ele agora fala que, embora alguns métodos que agem em alguns grupos sejam secretos, eles não estão buscando um grau de pecaminosidade ou alguma coisa injuriosa, né? Mas meramente porque o segredo é a vantagem, é um tipo de vantagem não somente para os membros da sociedade, mas também, especialmente por causa do presente segredo como uma obra que deve ser realizada. Ou seja, é como se ele estivesse mencionando aqui a ideia de que a questão de usar segredos ela é importante para estimular a busca. E ele vai dizer, isto está em completa harmonia com o divino declaração. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus métodos, ou minha forma de agir, maiores que os seus métodos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. E aí ele usa Isaías 55:9 para explicar um pouco sobre isso. É bem curioso esse aspecto. Por que é curioso? Porque ele pega a questão da maçonaria, apresenta, dizendo que existem grupos que têm essa proposta de segredos, de nem todos os membros têm todo o conhecimento, e depois ele aplica a Bíblia dizendo que o conhecimento cristão também tem os seus níveis de segredo e que nem todas as pessoas estão dentro do mesmo patamar de conhecimento e de acesso a essas informações. Aí ele diz, como em algumas sociedades secretas há diferentes passos ou graus
Por exemplo, todos os maçons são familiares com os segredos pertinentes ao primeiro grau, ainda que não todos os maçons estão familiarizados com os segredos, ou seja, todos os maçons conhecem o primeiro grau, ou os segredos pertinentes a ele, mas nem todos os maçons conhecem todos os segredos. Aí ele diz, segredos pertinentes ao 32º grau, por exemplo. Assim, na ordem secreta de Deus, há primeiros princípios da doutrina de Cristo que devem ser conhecidos para todos que pertencem à ordem e que são também coisas profundas de Deus, o qual pode ser conhecido somente por aqueles que têm feito avanço pelo conhecimento na graça e conhecimento e amor. E aí ele vai citar Hebreus 6:1, 1 Coríntios 2:10. Ele vai dizer, para alguns infelizmente não familiarizados com os fatos, mas tendo um conhecimento das sociedades secretas terrenas, isso pode parecer estranho dizer que os segredos da divina ordem dos filhos de Deus são tão abstratas, tão impenetráveis, que podem também ser discutidas livremente na presença de outros e não ser compreendidas por todos. Aí ele faz uma comparação curiosa. Ele diz, do jeito que um maçom de um grau mais elevado pode conversar sobre coisas que os outros maçons não vão entender, assim também é dentro da ordem divina dos filhos de Deus, que é o nome que ele daria aqui à igreja. O que eu poderia mais mostrar aqui para vocês? Ele vai chamar as escrituras, assegura-nos que, na página 7, nosso Criador propôs a fundação dessa ordem de Melquisedeque, do sacerdócio, da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, antes da fundação do mundo. Num tempo devido, Melquisedeque, um rei e sacerdote, constituiu seu tipo nos dias de Abraão. E aí ele vai dizer, então também um preparatório ou uma ordem menor, que é junior, como ele menciona aqui, a ordem menor foi inaugurada, Abraão sendo escolhido de Deus como seu Grand Master, como seu grande mestre. Então, é muito interessante porque ele usa uma linguagem maçônica para mencionar aqui a questão relacionada às testemunhas de Jeová, ao ensino do Russell, ao papel do Russell, como alguém nesse sermão que apresenta o que é o corpo de Cristo, e aí ele chama de ordem secreta de Deus, dizendo que existem níveis de conhecimento, níveis de ensino, que um grupo dentro do mesmo grupo, dentro da mesma ordem, pode não acessar, e aí deveriam se buscar os conhecimentos profundos de Deus e crescer progressivamente neles. Eu espero que você esteja gostando desse vídeo, que esse vídeo esteja trazendo informações documentais interessantes para você, e não esqueça de curtir, não esqueça de deixar aí também o seu comentário, não esqueça de compartilhar para que outras pessoas também possam ser abençoadas com isso. Se você ainda não foi inscrito no canal, aproveita agora, depois de tudo isso daí, aproveita, se inscreve, porque eu creio que vai ser bênção para você. Tá certo? Eu queria só encerrar esse vídeo trazendo uma reflexão sobre essa questão. Russell, ele usa a maçonaria como exemplo, e aí nós teríamos muitas razões para ele usar a maçonaria. Seria simplesmente ele mencionar a maçonaria porque ele era maçom, ou porque a maçonaria era muito forte nos dias dele, e aí tinha pessoas do grupo que eram maçons, ou pessoas do grupo muito próximas dele que eram maçons. Eu não estou dizendo aqui necessariamente que Charles Taze Russell não era maçom, tá certo? Eu estou dizendo que existem outras possibilidades da gente avaliar isso, e principalmente com a leitura do sermão do pastor Russell's Sermons, que é esse livro de 1917, e que lança uma luz aí sobre algumas questões muito curiosas. Ele usa a maçonaria como modelo, como exemplo, para explicar o que é o cristianismo, que o cristianismo também tem níveis de conhecimento, níveis de aprofundamento, que nem todos os cristãos têm conhecimento igualitário, isso é um fato, mas ao mesmo tempo ele coloca essa ordem de Melquisedeque, essa ordem secreta de Melquisedeque, que é o corpo que representa a mensagem de Deus, superior ainda a Abraão. Lembrar que Abraão
né, se apresentou diante de Melquisedeque, ou seja, superior ao próprio Abraão, e que essa ordem de Melquisedeque, esta ordem é a ordem de Deus durante todos os séculos, e ele faz uma distinção entre essa ordem e a ordem maçônica. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário aí. Você acha que o Charles Taze Russell era ou não maçom? O que você acha disso? Mas, por favor, ponha o seu comentário e tenta abalizar esse comentário, defender esse comentário com alguma prova. Ó, prova tal, tá certo? Eu gostaria muito de ouvir o comentário de vocês sobre isso, e a intenção desse vídeo é simplesmente fazer com que a gente pense um pouquinho sobre alguns detalhes de coisas, de ensinos, de vídeos, de, sei lá, coisas que você já ouviu aí, que estão muito vistas como certas. São certezas. E eu quero, às vezes, aqui fazer com que você pense sobre essas certezas, para ver se elas são certezas de fato ou estão apenas na sua cabeça. Que essa reflexão do final desse vídeo sirva para te ajudar aí a entender de forma mais aprofundada. Não esqueça da sugestão, tá? Deixa a sugestão aí de vídeos que você quer assistir, de um tema que você acha que deve ser tratado, porque eu tenho certeza que aquilo que você vai colocar aí, a ideia que você vai ter, com certeza também vai ajudar a outros. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te ajude a cada dia no caminho da graça. Muito obrigado pela sua atenção, pelo tempo compartilhado aqui contigo e pelo tempo que você teve aí em assistir esse vídeo. Não esqueça de divulgá-lo, tá certo? Que Deus abençoe. Fui.